Conhecimento, ação e responsabilidade. Isso é um tema recorrente aqui no Tirando Dúvidas, dentro das orientações que a casa presta, que é preciso consolidar nas pessoas essa realidade da vida. Isso não é uma realidade que o Espiritismo tenha criado. Aliás, o Espiritismo não criou nada e tentou entender e nos transmitir esse conhecimento. E a doutrina espírita, todo mundo já percebeu que não é uma vertente do cristianismo. Dizemos assim porque nos colocamos junto com os demais credos cristãos, não é uma vertente de adoração. O Espiritismo é classificado até por alguns antropólogos, cientistas sociais, filósofos, como uma vertente religiosa evolucionista, assim como, por exemplo, seria o budismo, assim como, por exemplo, seria o jainismo e outras religiões do continente indiano. E isso é verdade. Nós não somos adoracionistas. A doutrina não prepara as pessoas para adorar, venerar apenas o Criador de todas as coisas. A doutrina ensina que esse Criador é um professor, é um mestre incansável, cujo objetivo dele é ensinar todas as criaturas que ele criou. E por meio desse ensinamento, essas criaturas vão se transformar, vão evoluir e vão chegar a uma plenitude, a um estado que é o que ele deseja. Então nós podemos dizer que nós não somos ainda inteiramente, por completo, homens ou mulheres. Nós estamos ainda adquirindo essa forma. É como se fosse um embrião que vai se evoluindo no útero materno. Com 1 mês ele tem uma feição, com 2 meses ele tem outra, com 4 meses tem outra, 7 meses tem outra, até chegar à complexão final. Porque a nossa semelhança com Deus, a nossa imagem divina, não é física, ela é espiritual. Deus não tem corpo físico, Deus não é matéria. Deus não é aquilo que ele criou. Deus criou a matéria, portanto, ele não é matéria. E isso é difícil, né? Porque, afinal de contas, o que é Deus, né? Mas sabemos que Deus é inteligência. Inteligência que ensina e que nos cobra esse aprendizado. Deus é essencialmente um professor, um orientador. Tanto que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: o que é Deus? Repare que ele nos perguntou quem é Deus. Ele joga com os espíritos, tipo assim, vamos ver o que vem de resposta. O que é? Porque quem seria personalizar? Quem seria supor que Deus fosse uma pessoa? Ele, como não sabia o que vinha de resposta, joga astutamente a interrogativa o que? Resposta: inteligência suprema, causa primordial, causa inicial de todas as coisas. Em outra questão, lá de número 21, 23, a Neuza não está aqui hoje para me auxiliar, pergunta-se o que é o espírito. E resposta: a inteligência. Então, nas duas questões, vemos que o que une o homem a Deus, o que o faz criatura de Deus, é ser um ser pensante, ser um espírito, portanto, um aprendiz. O espírito tem a capacidade de aprender infinitamente, eternamente. Porque é isso que nos une a Deus. A inteligência, não é o corpo físico. Deus não tem corpo de homem nem de mulher, mas ele tem uma inteligência. E essa inteligência nós a refletimos
nós também a temos. A fonte da nossa inteligência é Deus. Inteligência aqui não quer dizer sabedoria, alto grau de conhecimento, não. Inteligência aqui é capacidade de pensar, de raciocinar, de observar as coisas, de saber que você existe. Todos nós sabemos que nós existimos, nós nos percebemos. Nós nos tocamos e vemos que somos alguma coisa dentro de um certo limite, que no caso seria o nosso corpo físico. Portanto, a doutrina espírita, a doutrina de Cristo, ela se tornou a doutrina de adoração pela compreensão, pela evolução teológica, histórica dos primeiros núcleos cristãos. Mas quando vem a revelação espírita, resgatou-se seu caráter evolucionista. Ou seja, todos deverão aprender. E isso é óbvio. A doutrina é chamada terceira revelação. Qual que seria a primeira? Podem falar, aqui é espaço aberto. Marcos, você. Moisés, Velho Testamento, que hoje é o judaísmo, a Torá. Qual a segunda revelação? Jesus, a Boa Nova, o Evangelho. Nós consideramos a doutrina a terceira revelação, que o próprio Cristo disse que viria o Consolador prometido. Então, como é que Deus se manifestou à humanidade? Ensinamento. O que os judeus fazem na vida? Estudar. O judeu tem que estudar, estourar. Saber decor e salteado toda a Torá, que seria a parte da Bíblia que nós chamamos de Velho Testamento. Jesus veio o quê? Ensinou. Só que Jesus, além de ensinar, mostrou a parte científica da sua doutrina, que é o que na época se chamava milagres. Ele veio introduzir a parte científica. Ele não explicava, mas as pessoas viam que aquele conhecimento habilitava as pessoas, no caso Cristo, a realizar coisas que na época não se entendia. Hoje, com o magnetismo, com o conhecimento dos fluidos, com a física quântica, a ciência se aproxima do que a doutrina já preconiza há 150 anos. Então, Cristo também ensinou. E Cristo tinha até uma sequência. Primeiro ele ensinava, depois ele curava, realizava prodígios. E por que isso? Cristo nunca curou antes de pregar. Porque quando ele ensinava a sua doutrina, ele estava ensinando a quem? O espírito imortal. E se o espírito aprender a doutrina de Cristo, a doutrina que ele trouxe de Deus, esse espírito vai viver muito bem, obrigado. Que ele vai ser uma criatura realmente como Deus quer que seja. Um ser mais próximo, mais completo, mais integral. Porque milagre não resolve nada. Vocês já viram milagre resolver alguma coisa? Cristo realizou tanto milagre em Jerusalém, daqui a pouco está todo mundo dizendo, crucifiquem-no, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Negaram-no. Os que haviam recebido os milagres escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Então, milagre nunca resolveu nada, tanto que milagre tem toda e qualquer religião. Você vai lá em Trindade, aqui perto, você vai encontrar milagres. Você vai lá em Aparecida, em São Paulo, você vai encontrar uma sala imensa de milagres. Você vai na Seitianoye, você vai encontrar milagres. Você vai na Messiânica, você vai no Islamismo, você vai onde você for, você vai encontrar milagres. E não são os milagres que fazem de uma religião a verdadeira religião. Segundo Kardec, qual é a verdadeira religião? Pergunta para Kardec, uma afirmativa de Kardec. Você reconhece a verdadeira religião? Aquela que faz os homens serem melhores. E o que é um homem melhor? Um homem que aprende o que Deus lhe revela. Um homem que estuda, que compreende a vida a si mesmo e passa por esse conhecimento a ser realmente uma criatura como Deus quer que seja. Não essa coisa pela metade que nós ainda somos. Algo mais completo, algo mais integral. Portanto, o Evangelho não é brincadeira.
O Evangelho, a doutrina dos Espíritos, não é brincadeira. Quanto mais você estuda, assiste uma palestra, participa de um seminário, realiza o Evangelho no lar, onde você estuda dentro de sua casa, com amigos, com parentes, você está recebendo um conhecimento. E esse conhecimento é tão precioso que, embora ele seja dado de graça, é necessário que nós façamos uso dele. Aprender, ler todos os livros espíritas. Só Chico Xavier psicografou quase 1000. É uma condenação sua. Você aprendeu todas aquelas coisas. E daí? Você aprendeu tudo isso, recebeu tudo isso, que é uma revelação, que vem lá do alto. E em você, o que aconteceu? Você não mudou nada? Você é a mesma coisa ou até piorou? É isso que pega, é isso que nós temos que entender. Evolucionismo, como é a doutrina espírita, ela não tem um salvador externo. Ah, mas Cristo não é o nosso salvador? Sim, Cristo é o teu salvador porque ele te aguenta, ele te atura, ele te recebeu nesse planeta, ele é teu professor e mestre, ele te acompanha, ele veio na terra, sacrificou-se, foi sacrificado, foi martirizado, tudo por amor a nós. Mas ele não pode tomar o nosso lugar. Ele espera que nós aprendamos com ele e cresçamos e nos tornemos próximos a ele ou como ele é. Portanto, o conhecimento é responsabilidade. E isso é uma coisa que devemos ter consciência. A casa diz muito assim, as palestras têm que ser consoladoras, consoladoras. Eu digo, eu não vou ficar passando a mão na cabecinha de ninguém, não. Eu não. Eu vou ensinar. Eu vou passar o que eu aprendi. O que eu não aprendi, eu vou ler, estudar e vou falar aqui. Mas passar a mão na cabeça de alguém, não. De jeito nenhum. A doutrina só vai te consolar se você vivenciá-la. O que adianta você assistir 100 palestras e não assimilar nada? Nem guardar, nem que seja uns 10%, uns 15%. E se guardar 10, 15%, colocar isso em prática. Gente, de onde vem o sofrimento? De onde vem a dor? De Deus? Castigo divino? Vontade do Pai? Das nossas transgressões, do nosso desamor. A falta de respeito por nós, de cuidado por nós, de carinho por nós, como também ao próximo. Quando perguntaram a Cristo em que se resume a lei dos profetas, o que ele disse? Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Surgiu um triângulo do amor. O Criador e as criaturas. Dentro das criaturas, você, eu, individualmente, e os demais nossos irmãos. Então, se você não aplicar o Evangelho, você vai viver em desamor. Se você não acatar essas orientações de Cristo, que são revelações que ele traz de Deus, porque Cristo também não criou nada de si mesmo, tanto que não se chamava cristianismo, era a doutrina do caminho, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então as primeiras igrejas eram chamadas casas do caminho. Lá pelas tantas que passaram a ser chamados de cristãos, para distingui-los dos seguidores da lei mosaica, que hoje são os nossos irmãos judeus. Portanto, o que acontece? Se você não aplica isso em você, você vai continuar tropeçando, caindo, se ferindo, se magoando, tanto quanto tropeçando, caindo e ferindo outras pessoas. E o que acontece? Papai do céu não quer isso. Papai do céu não quer filhos que erram,
não quer criaturas imperfeitas, não quer criaturas pela metade. Ele quer seres integrais. E o investimento dele é esse. A salvação que se diz que Jesus trouxe é exatamente a transformação nossa em seres que na doutrina se chama de o estágio de angelitude. Não anjinho de asa, tá? Não é asa, é a angelitude. Aquilo que nós concebemos e imaginamos ser, seres iluminados, perfeitos, que vivem na bondade, no amor e na sabedoria. Porque são seres que trabalham. Quando vocês vêm aqui à comunhão espírita, seja para o passe, seja no grupo, no atendimento espiritual, seja nas outras formas de atendimento que a casa oferece, passe 2, passe 3, obsessão, etc., vocês querem, nós queremos, sermos cuidados, sermos tratados. E esses seres que vêm nos tratar, eles têm 3 características básicas. Eles têm amor integral por tudo e por todos, tanto que eles nos aceitam tratar-nos porque eles nos amam. Eles têm pureza, um alto grau de evolução que permite que esse amor se transforme numa energia curadora, no magnetismo que envolve e transforma tudo e todos, mas eles têm o conhecimento, eles sabem como fazer. Para eu curar uma pessoa, não é só fazer assim. Eu tenho que saber o como fazer. E é o que eles fazem. Salas de passe são exemplos de cura, de assistência, de vários tipos. Então, o conhecimento é fundamental, porque ele nos responsabiliza perante Deus. Quem lê o livro O Céu e o Inferno, que é a justiça divina à luz da doutrina espírita, entende que cada um paga pelo que fez. Cada um é responsável pelos seus atos segundo a consciência e a responsabilidade que tem. Na natureza, por exemplo, se vocês veem um leão que caça uma zebra, um búfalo, um gnu, abate para se alimentar, esse leão não está sobre a lei de causa e efeito. Ele não vai ser condenado aí para um umbral quando desencarnar porque matou uma zebra. Isso não existe para ele. Mas o leão só vai caçar quando ele tiver fome. A natureza o limita a uma perfeição, onde ele age segundo as suas necessidades. Quando o leão se alimenta, se ele caça, por exemplo, um animal grande e se alimenta, ele não come mais do que precisa. Não existe leão guloso, nós somos gulosos. Nós somos obesos. Nós temos problema aí com alimentação, vivemos em médico e academia. O leão não precisa malhar, porque ele vai comer o que precisa. Tanto que quando ele está satisfeito, ele deita do lado e dorme. A carcaça que está ali, que sobra, outros animais podem chegar e comer que ele nem se importa. Você pode passar perto dele, o máximo que ele faz é... Que nem o nosso cunhado bêbado no domingo à tarde, né? Você passa perto dele na cama. Então o leão está ali, no limite da natureza. Ele não se torna agressivo, ele não vai ameaçar nenhum outro ser, porque ele está saciado. Isso é a força do instinto, que é aquela leitura que caiu por acaso para nós. Nós não somos mais extintos, nós já evoluímos. Estamos na fase homidal, seres humanos. Mas o instinto está presente em nós. E nós ganhamos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a nossa maturidade. É como assim, como se chegássemos aos 18 anos de idade. Mas o livre-arbítrio nos descaracteriza do leão. Quem tem livre-arbítrio tem responsabilidade. Quem tem livre-arbítrio tem responsabilidade. A lei de causa e efeito, aí vem chamar a nossa atenção. Porque nós, livres do instinto, podemos escolher. E geralmente, nossos primeiros passos são cambaleantes. Nossas escolhas são equivocadas, nós nos fazemos mal, nós nos destruímos.
e pior ainda, fazemos mal a outrem, ao próximo, ao nosso irmão. Por isso que para guiar o homem que tem o livre-arbítrio e não sabe por onde guiar-se, é que nós temos 3 revelações. Primeira de Moisés, segunda de Cristo e a terceira Consolador Prometido. Roteiros de vida, GPS, condutores da nossa existência em todas as suas expressões. Conhecimento, aprendizado, saúde, alimentação. É um pacote completo de ciência do bem viver. Quem segue, se cuida, se protege, emana amor a seu irmão. Acerta mais, erra menos. Por isso que o conhecimento, quando nos chega, é registrado. Patrícia, dia tal, assistiu palestra sobre tal tema. Ela ouviu isso, isso e isso. Pam, está registrado lá em cima. Aí quando ela sai daqui, se ela já bate o carro, já xinga meia dúzia, o pessoal também já vai anotar, opa, aprendeu, ouviu, para quê? Ah, mas nós não somos perfeitos, eu me transformo do dia para a noite. Ninguém quer que você se transforme do dia para a noite. Por isso que existe a reencarnação. Mas à medida que você vai aprendendo, você tem que começar a aplicar isso em você. Porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. Agora a gente entende melhor essa afirmativa de Cristo. A quem mais foi dado, mais será cobrado. E para encerrar, aqui dentro do Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39, 40 e 41, tem um trecho que já me foi perguntado várias vezes, aproveitei hoje e vou levar esse texto para nossa reflexão. Eu vou ler então o que está no Evangelho de João, Novo Testamento, Bíblia. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O que quer dizer isso? Eu vim a este mundo para juízo. Eu vim a este mundo trazer-lhes uma orientação segura. Quem seguir essa orientação será considerado uma pessoa de bem, uma pessoa que ama, uma pessoa que está vivendo e agrada a Deus. Quem não segue é uma pessoa que vai sofrer, é uma pessoa que vai fazer o mal aos outros. Gente, ninguém com o evangelho no coração sai dando tiro, matando pessoas. Ninguém com o evangelho no coração sai roubando uma nação. Ninguém com o evangelho no coração sai por aí cometendo estupro, roubo, violência. Tudo que vocês veem aí no jornal, na televisão hoje, se chama desamor. Não é o amor, porque aquele bandido pode gostar da mulher dele e do filho. Nós estamos falando do amor cristão. O amor a tudo e todos, o respeito à vida e à existência. E assim ele diz, a fim de que os que não veem, vejam. Ou seja, aqueles que não conhecem a verdade, passarão a conhecer. De cegos, tornarão pessoas que veem. E os que veem se tornem cegos. O que quer dizer isso? Está se referindo ao pessoal da antiga lei. Da lei do olho por olho, dente por dente, da vingança, do cortar a mão do ladrão, de apedrejar a mulher adúltera, porque Jesus vem ensinar o perdão e a misericórdia. Então, a nova lei, a revelação que ele traz, quem não a abarca, não a toma em si, se torna cego, passa a deixar de viver a plenitude do amor. Alguns dentre os fariseus eram... Havia 2 grupos de correntes filosóficas dos judeus, os fariseus e os saduceus. E os fariseus eram aqueles que acreditavam que depois da morte física havia um espírito que sobrevivia. Os saduceus não. Os saduceus morreu, acabou, ou dorme qualquer coisa, volta para o todo universal, volta para Deus. Os fariseus estavam bem próximos a Jesus porque eles tinham pelo menos esse entendimento de que depois de uma morte física algo sobreviveria.
E os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Quer dizer, o Senhor está nos chamando de cegos? E ele respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, se vocês não tivessem aprendido nada comigo, estariam sem pecado, porque o conhecimento das verdades divinas gera responsabilidade para nós. Mas como vocês dizem, nós vemos, ou seja, nós aprendemos, nós sabemos, então em vocês agora existe o pecado, ou seja, a lei de causa e efeito. É um trecho até, digamos, complexo na sua natureza, mas com ele nós encerramos essa explanação, mostrando a importância e o valor que devemos dar ao ensinamento que vem dos céus, digamos assim, das revelações, das obras espíritas psicografadas ou de frutos de pesquisa de nossos irmãos que laboram na seara de Jesus. É um conhecimento que não nos justifica. Ninguém vai chegar lá em cima e dizer: ah, eu não sabia. Aquele que realmente não sabia terá, assim, digamos, atenuantes. Mas quem sabe e não pratica, não vai poder dizer: ah, eu não sabia, ah, eu me esqueci. Isso não cola lá em cima. Então nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nos é dado por Deus como uma sugestão, um caminho, um roteiro de vida. Uma obra preciosa em benefício de todos nós. Que assim seja.